Muito boa noite. Está chegando na sua casa o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV. Também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Na edição de hoje do Comunidade em Pauta, teremos a participação de André Soares. Ele que é fotógrafo e empresário, diretor do Estúdio Paragem aqui de Tramandaí e está comemorando 30 anos de atividades. André, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite para participar aqui do Comunidade em Pauta. Como é que começou essa história do Estúdio Paragem, a história de você dentro da fotografia, uma história de grande sucesso? Muito boa noite, André. Boa noite, Sandro. Prazer estar aqui contigo. Sucesso, desejo sucesso aí para ti nesse novo desafio. E, olha, Estúdio Paragem iniciou em 1992 por iniciativa da minha mãe, professora Leda Saraiva Soares, que é historiadora desde que se aposentou como professora. Começou a fazer um resgate da história da nossa cidade e tinha realmente uma história muito rica e pouquíssimo material oficial registrado. Então ela saiu a campo em busca de informações, acabou se transformando essas informações e esse resgate histórico num livro, no primeiro livro, contando a história de Tramandaí. Isso foi lá em 1985. Anos depois, ela resolveu fazer uma viagem a passeio para Goiás e se deparou com um estúdio fotográfico lá onde as pessoas se vestiam com trajes de época, se fotografavam com filmes preto e branco, e era feito todo um processo de envelhecimento naquelas fotografias, e ela achou aquilo o máximo. Mas ela foi muito além do projeto fotografia em si, porque, lógico, quando as pessoas viam aquelas fotos, elas ficavam encantadas com o efeito e com o fato de elas parecerem ter voltado no tempo. Mas, na verdade, ela estava pensando além. Ela estava pensando em utilizar aquele trabalho de resgate no tempo, de volta no tempo, para divulgar a história da cidade dela, que, no caso, é a minha também, Tramandaí, através da fotografia. Então, ela começou a pesquisar os trajes que se usava no início do século XX, tanto de social quanto de banho, e produzir fotografias dos clientes, das pessoas, envelhecia essas fotos e entregava junto com as fotos. O cliente recebia um histórico, um pequeno relato de como funcionavam os banhos de mar da época, os costumes, enfim, coisas realmente preciosas. E um turismo, assim, uma visão turística muito apurada, né? Então, é uma honra ter participado desde o início desse projeto, que foi lá em 1992. Eu comecei como produtor, ajudando a vestir as pessoas e assim, era um trabalho muito divertido de fazer. Logo em seguida, eu comecei a me interessar por fotografia e passei a ser, né, o profissional por trás das lentes ali. E ela adorou isso, porque realmente ela tinha muita dificuldade técnica, né, com equipamento. A época do filme era tudo manual, iluminação, era tudo muito misterioso, entre aspas. Trabalhar com fotografia, eu lembro que para encontrar um livro específico da área técnica de fotografia era raríssimo. O primeiro livro que eu tive acesso, para teres uma ideia, era com português arcaico, feito lá na Europa, com termos ainda em português arcaico. E aquilo me ajudou muito, mas, enfim, é um exemplo de como foi difícil essa nossa caminhada, esse início, né? E que equipamentos você usava? Nós usávamos câmeras totalmente analógicas, manuais de filme, equipamento ainda muito antigo. Nós estávamos em 1992 e as câmeras que nós usávamos eram da década de 70, início da década de 70, filme preto e branco, revelado manualmente num quarto escuro. Eu lembro que ela rezava uma Ave Maria cada vez que ela ia revelar os filmes, porque era um desafio mesmo, era difícil, era muito difícil. Mas o resultado era incrível, era fantástico. As pessoas viam o trabalho e ficavam assim realmente encantadas. Era muito legal. Bom, a partir deste trabalho, você virou um empreendedor da fotografia. É por aí? É mais ou menos por aí. Eu, jovem, 22 anos, trabalhava no banco, na época, trabalhei por 10 anos no banco.
era algo que eu não me sentia realizado, eu sempre detestei rotina. Então, eu encontrei na fotografia uma maneira de fugir da rotina, porque a profissão de fotógrafo, se existe uma coisa que eu não convivo, é com a rotina. Então, um dia você estava fotografando um bebezinho, uma gestante, um casamento, ou um 3x4, ou uma viagem, ou enfim, sempre, primeiro de tudo, sempre momentos felizes. Dificilmente alguém vai te chamar para fotografar algo triste. Então, a gente tem já essa blindagem aí que eu digo, das coisas ruins. Então, é um astral muito bom trabalhar com fotografia. Então, com 22 anos, eu iniciei a empreender na fotografia, encontrando um nicho aí de fotografias de casamentos, que na época, nós, uma cidade pequena, 40 mil habitantes, na época tinham 2 fotógrafos já com quase 30 anos de carreira. Então, eu senti ali que existia uma carência ou um nicho ali de pessoas buscando um estilo de fotografia um pouco mais moderno, mais descolado para a época, que até então se tinham fotografias muito simples, boas fotografias, eram ótimos estúdios, porém com uma visão um pouco mais antiquada. E eu cheguei com uma proposta mais dinâmica, com fotos maiores, enfim. Comecei a colocar a minha personalidade nessa fotografia e encontrei uma excelente aceitação, desde casamentos, 15 anos, enfim. Comecei fotografando tudo que aparecia eu fotografava. Então, tive muitas experiências interessantes, muitas passagens engraçadas também, mas, enfim, é uma caminhada muito legal, muito bonita. Agora, quais foram as dificuldades que você encontrou no empreendedorismo, já que você abriu também um estúdio de fotografia, que não o estúdio Paragem com essa denominação, mas a Paragem das Conchas. Como é que começou este empreendimento? Então, inicialmente era a Paragem das Conchas, batizado por minha mãe, em homenagem à primeira Sesmaria do Rio Grande do Sul, que foi chamada Paragem das Conchas. Então, ela deu o nome do estúdio em homenagem a essa primeira Sesmaria, que era a nossa região onde vivemos até hoje. E o meu desafio foi sair do preto e branco para o colorido. Inicialmente, nós fotografávamos só em preto e branco. E o nosso estúdio abria somente no verão, de janeiro a março. Fechávamos no inverno e o meu desafio era manter no inverno funcionando o nosso estúdio. E para isso eu comecei a encontrar outras alternativas, que fotos coloridas, reportagens de casamentos, enfim, eu fui buscando aí no mercado essas possibilidades e essa demanda que existia realmente de uma fotografia mais moderna, mais atraente, digamos assim, para o público mais jovem, inclusive. E isso deu muito certo imediatamente. Já no primeiro ano eu já fotografei casamentos, 15 anos. Comecei a estudar muito também fotografia, visitando outros estúdios de outras cidades, mas eu vou te falar que a nossa principal dificuldade realmente era encontrar conhecimento. Não existia cursos, não existia realmente literatura sobre fotografia assim naquela época. Era muito difícil. Profissionais que pudessem te dar alguma dica de equipamento ou de tipo de configuração da câmera, eles não te recebiam. Era muito raro encontrar algum profissional que tivesse a generosidade de te dar alguma dica, enfim, até de iluminação. Hoje eu percebo mais isso. Na época a gente ficava assim, tentando, a pessoa dava uma dica e tu ia atrás, não conseguia fazer. Hoje eu percebo que muitas das dicas que nós recebemos eram para o caminho contrário. Tipo, o cara dá uma dica completamente longe do ideal, parece que justamente para te deixar mais perdido ainda, mas, enfim, era o que ocorria na época, não sei, né, por que isso ocorria, mas, enfim, no final desse período de adaptação, assim, acabou dando muito certo e, graças a Deus, a gente conseguiu êxito na nossa caminhada e isso é muito gratificante. Agora, você iniciou a sua carreira com as antigas máquinas fotográficas de filme analógicas. Como é que foi a transição para as máquinas digitais? Olha, Sandro, eu não diria que a fotografia passou por uma evolução do filme ou do analógico para o digital. Eu diria que foi uma revolução. Foi uma revolução completa. Para que tu tenhas uma ideia, quando eu decidi
me dedicar somente à fotografia. Isso foi em 1997, eu iniciei em 92. Eu trabalhei, então, 5 anos entre estúdio e banco. Banco, estúdio e tal. Chegou lá para 97, eu percebi que, já posso largar o banco e me dedicar somente à fotografia, que eu já estava razoavelmente bem conhecido na cidade, com um trabalho, né, consolidado, e eu conseguia me manter através da fotografia. Até aí tudo bem, e logo que eu entrei, que eu me dediquei direto na fotografia, eu decidi, então, comprar um laboratório fotográfico para fazer revelação de filmes em 1 hora, que era o que existia, assim, de mais moderno no momento, na época, assim. As pessoas fotografavam muito com câmeras Kodak, Fuji, lembra disso? Era meu cliente lá, eu sei disso. É verdade. Então, era muito bacana, muito legal isso. Então, funcionava super bem, a gente se deu muito bem com isso. Passaram-se alguns anos, e na época, essa máquina de revelar, a gente chamava de Minilab, na época eu paguei R$55 mil. Eu vendi um apartamento aqui no centro para comprar esse equipamento. Passaram-se aproximadamente 7 ou 8 anos, mais ou menos, eu não lembro a data agora, mas eu vendi essa mesma máquina usada, daí já, por R$3 mil. Tem noção disso? A desvalorização que acabou ocorrendo em função dessa migração, o filme simplesmente sumiu do mercado, as pessoas só queriam saber do digital, quem tinha... e estava tão bonito naquela época, eu, além de revelar as fotos dos meus clientes, fotografar em estúdio também, eu dava alguns cursos de fotografia para aquelas pessoas que eu via que tinham interesse na fotografia, já tinham comprado algumas câmeras mais semi-profissionais ou até mesmo profissionais e tinham alguma dificuldade de aprender a configurar os seus equipamentos e tirar lindas fotos. E eu tive sempre essa vontade e essa necessidade de ensinar as pessoas e levar elas para passeios fotográficos e tal. E eu passei por isso também. Só que quando entrou o digital, essas câmeras simplesmente viraram museu do dia para a noite. Eu já tinha, na época, os equipamentos de filme os mais modernos disponíveis no Brasil. Alguns dos meus clientes também tinham investido pesado em equipamentos. E simplesmente quando entrou o digital, isso tudo virou museu. E nós tivemos que nos adaptar a uma nova era, uma nova época. Mas passamos assim, eu posso te dizer que entre 2 a 3 anos assim foi terrível, foi muito difícil. Quem não se especializou, quem demorou demais para migrar para o digital, realmente parou de trabalhar com fotografia. Muitos estúdios mais tradicionais, mais antigos, que não aceitaram essa mudança, pararam de fotografar, sabe? Quem não parou para estudar, para se reciclar, ficou para trás. E nesse período desta transformação do analógico para o digital, como é que você comprava os equipamentos? Hoje é muito fácil, você acessa um site na internet, faz a compra com o seu cartão, ali a alguns dias já está o equipamento mais moderno, equipamento que pode ser comprado em qualquer parte do mundo, está na sua casa. Como é que era naquela época para você encontrar os equipamentos adequados? Então, isso é uma excelente pergunta. Sabes que na época que eu trabalhava com filme, eu trabalhava com uma determinada marca de equipamento, com a Nikon. E as câmeras que tinham disponíveis para vender no site, já existia internet na época, então nas câmeras que existiam mais acessíveis para comprar eram da Canon e eram em Nova York. Então eu tinha que conseguir alguém que fosse viajar para lá para trazer o equipamento para mim. No Brasil existia somente Nikon. Então eu fiquei assim muito dividido na época, porque eram 2 equipamentos muito diferentes. As marcas eram muito diferentes, eu não ia poder aproveitar nenhum tipo de lente que eu já tinha e tal. Eu relutei bastante para me adaptar nisso, mas eu acabei então migrando para Canon, que até hoje é uma marca super conhecida, e fiquei na Canon durante muitos e muitos anos. Foi bom. Mas eu precisei realmente encomendar de uma pessoa que estava viajando para o exterior. Não existia a possibilidade de importar. Sites no Brasil eram pouquíssimos que trabalhavam com isso. O valor era altíssimo, era um investimento realmente muito alto. E um detalhe bem importante, como todas as inovações tecnológicas, as primeiras câmeras que saem não são confiáveis.
sabe? Elas vêm ali com alguns recursos e tal, aquela primeira série ali, tu sabe que vai dar problema em alguma coisa, vai deixar a desejar em muitas coisas, lá pela terceira, quarta geração daquele equipamento que tu vai começar a poder dizer assim, agora vai. Então a gente sofreu muito porque realmente foi uma transformação gigantesca. Agora, André, há clientes que ainda buscam aquela fotografia física, a fotografia de papel, porque hoje você tira uma fotografia no seu telefone celular, na sua máquina digital, enfim, manda pelo computador, manda pelo WhatsApp, dissemina aquela imagem. Mas ainda há pessoas que querem a foto no papel, aquela foto que você pega na mão e realmente aprecia ela? Olha, Sandro, tu sabes que existe realmente bastante gente ainda que revela fotografias, mas quando houve a fusão do filme para o digital, eu tenho certeza absoluta que vai existir aí um verdadeiro hiato na história das famílias brasileiras ou do mundo inteiro, que vinham... Quem não tem um álbum de família lá, de fotografias, que pegava seu filmezinho da Kodak, batia as fotos do aniversário do filho, de um passeio, de uma viagem, do nascimento, ou enfim, momentos felizes de família, do Natal, enfim. Tinham sempre reveladas aquelas fotos, ano a ano, mês a mês, tinha. Quando chegou o digital, essas câmeras simplesmente pararam de ser utilizadas, por consequência, ninguém mais revelava seus filmes, e muitos nem tinham câmera digital, porque era um equipamento caro. Então, houve um hiato aí, realmente, na fotografia. Daqui a alguns anos, hoje já se pode dizer que quem nasceu na época da fusão digital, as crianças não têm fotos. Eu aposto contigo que muitas crianças não têm uma foto do seu primeiro ano de vida. Porque, naquela época, fotografar com o filme virou brega, ficou algo que não era legal, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não tinham uma câmera fotográfica para registrar os seus momentos. E quem tinha as câmeras fotográficas não revelava suas fotos, até porque não tinha onde revelar. Até chegar ao laboratório com uma qualidade aceitável, com um preço aceitável também, demorou bastante. E essas câmeras, o tempo foi passando e muitas fotos foram arquivadas em HDs ou computadores e tal. Esses computadores se estragaram, os HDs se perderam e muitas imagens ficaram para trás e é uma pena isso. Hoje, existe ainda pessoas que revelam as suas fotos, mas é muito pouco. Perto do que a gente fotografa no dia a dia. Hoje em dia, todo mundo com smartphone fotografando e filmando e tudo. E posta nas suas redes sociais e tudo. Mas o verdadeiro álbum de família hoje são as redes sociais. Pouquíssima gente revela fotos, só para uma coisa muito específica, assim, que ela precisa. Mas é difícil, muito difícil. Isso realmente ficou para trás. Eventos sociais, a gente ainda tem um percentual de clientes que fazem questão de ter em papel, impresso isso. Aquele book, né? Exatamente. Aquele livro, aquele fotolivro, aquele álbum de fotografias do casamento, ou do 15 anos, ou de gestação. Ainda se consegue vender fotos impressas e se entregar o material impresso. Mas existe a possibilidade de somente entregar em digital. Com essa pandemia, ou melhor, antes da pandemia, o meu estúdio tinha por filosofia não fazer nenhum tipo de fotografia que não fosse impressa em papel. Ou você escolhia um fotolivro, ou um álbum, ou fotos soltas, reveladas, mas nós não tínhamos a opção de entregar o material somente em digital. Ocorre que, com a vinda da pandemia, subiu muito o material. O material impresso dobrou de preço, assim como muitos insumos também. E nós nos vimos obrigados a dar a opção, hoje em dia, para o nosso cliente receber o material digital ou impresso. Porque muitos deixavam de nos contratar, muitas vezes, em função do valor que agregava e agrega um livro impresso ou fotos impressas. Nós temos um rápido intervalo, Comunidade em Pauta volta em instantes, conversando com o André Soares, ele que é fotógrafo, empresário, diretor do Estúdio Paragem. Já acordei com aquela vontade de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada para ajudar. O papai, a vovó, o
chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. E essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha e não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, nas plataformas Facebook, YouTube e também no portal tvnativos.com.br. Comunidade em Pauta está conversando hoje com o fotógrafo André Soares, ele que é empresário também, diretor do Estúdio Paragem em Tramandaí. Está comemorando 30 anos de atividades. E lá no seu começo, dentro do estúdio, e depois indo fotografar muitos casamentos na região. E o André ultrapassou as fronteiras do litoral norte e ganhou o mundo, já que ele tem uma experiência internacional muito rica e muito intensa, principalmente com casais em casamentos e também com noivos antes do casamento. André, como é que foi essa experiência? Como é que foi o seu trabalho inovador neste tipo de solenidade? Bem, depois que nós começamos a evoluir nessa fotografia para fazer a cobertura de eventos sociais, inicialmente por casamentos, eu comecei dentro da fotografia de casamento, buscar coisas diferentes, né? Desde o início, eu acho que talvez isso faça parte da minha personalidade, buscar sempre coisas diferentes. Eu sou muito inquieto, detesto rotina, como eu já te falei.
Então fui buscando e estudando algo diferente para oferecer aos casais, aos noivos que estavam se preparando para o grande dia do seu casamento. Descobri no Trash the Dress, que é uma fotografia que foi criada lá nos Estados Unidos, onde o fotógrafo propunha para a noiva pegar o seu vestido de noiva e levar para um lugar muito absurdo, fazer fotos dentro d'água, correndo nas dunas, ou até mesmo colocando fogo no vestido. É algo para causar impacto, realmente. Fotos bem ousadas. E eu trouxe essa ideia para o Brasil, através de um fotógrafo paulista. Ele trouxe essa ideia para o Brasil e imediatamente eu busquei essa ideia para nós aqui e fiz adaptações de acordo com a nossa realidade. Então, a ideia original seria fazer essas fotos após o casamento com o vestido da noiva. O que eu imaginei? Bem, eu não consigo imaginar que a noiva brasileira, depois de casar, vai querer parar para fazer uma sessão de fotos com seu noivo, vestido e tal. A vida é muito corrida. E antes do casamento, eu percebi que as noivas e os noivos estavam muito dispostos a impactar seus convidados, até mesmo viajar para fazer fotos, ou enfim, aceitavam qualquer proposta, assim, desde que aquilo fosse algo interessante, algo prazeroso e que gerasse algum tipo de expectativa nos seus convidados. E eu trouxe, então, esse ensaio para antes do casamento. Como no Brasil as noivas não compram vestido, elas alugam seus vestidos, então também não havia possibilidade das noivas fazerem esse ensaio com vestido de noiva, visto que as lojas não iriam emprestar ou alugar os seus vestidos para sujar, para molhar, enfim, para fazer um ensaio um pouco mais ousado. E eu resolvi, então, investir em alguns vestidos de noivas e trouxe a ideia para antes do casamento. Então, eu forneci o vestido de noiva com a ideia de fazer as imagens antes do casamento. E foi um sucesso. A gente ficou conhecido no Brasil todo, demos palestra até lá em São Paulo a respeito desse tema. E foi muito legal. E rompeu realmente as fronteiras do Brasil. Eu fotografei o meu primeiro casamento no exterior na Holanda. Isso tudo através dessa iniciativa de inovar o estilo de fotografia que era tão tradicional para a época. Chamou a atenção de uma noiva aqui de Porto Alegre. Eu fui lá, fotografei o casamento deles. O noivo era holandês. Foi um casamento lindíssimo. E olha a minha sorte. A noiva tinha um tio que morava aqui em Tramandaí. Olha só a minha sorte. Fotografei o casamento dela e o tio viu essas fotos, mostrou para o noivo e o noivo disse, não, eu quero isso para mim. E foi através dessa ligação que eu fui fotografar um casamento lá na Holanda. E dali em diante, nessa oportunidade, eu levei vestidos de noiva para lá. Minha esposa foi junto. Minha funcionária foi junto também, namorado dela. E nós fizemos vários ensaios para montar um portfólio lá na Europa, já pensando em oferecer esse serviço de fotos em viagem, que era algo diferenciado. E teve uma aceitação muito boa. Realmente foi imediata. Nós voltamos de lá com material muito bacana. Eu fiz exposições em Porto Alegre e em seguida já vieram clientes. E de lá para cá, nós tivemos a oportunidade de conhecer 17 países através da nossa fotografia. Claro que teve momentos que nós fotografamos casamentos lá fora, fotografamos somente ensaios, fotografamos book de gestante, 15 anos. Recentemente nós temos uma sessão de fotos de 15 anos na Disney, que era um sonho, assim, realmente, fazer aquelas fotos. Fotografamos uma gestante, olha que interessante, fotografamos uma gestante em Roma. Como assim uma gestante em Roma? Na verdade, estava programado para fazer o book do casal lá em Roma. Naquela época, e ainda hoje, as noivas me contratavam para fotografar os casamentos com 2 anos de antecedência. Só que nesse meio tempo a noiva ficou grávida e ela me procurou e disse, André, vamos ter que trocar o book de gestante, aliás, de Trash the Dress que nós íamos fazer em Roma por um book gestante em Roma. Eu falei, vamos embora. E deu tudo certo, ficou lindo demais. E nessas viagens sempre ocorrem algumas coisas engraçadas, sabe? Algumas passagens assim que a gente fica pensando até hoje, como é que isso pode ter acontecido, mas foi bem interessante. Teve uma delas Vamos lá. que eu quase fui preso, cara.
eu estava lá fotografando foi em Mônaco, eu estava na frente do cassino de Mônaco, fotografando um casal, e de repente eu olho para trás, o policial, quase 2 metros de altura, me pegou pelo ombro assim, e me chamou, vem comigo e tal, e eu me assustei, né? E ele me levou junto, me levou detido, me levou para uma delegacia, assim, posto policial, me levou lá, senta aqui, não sei o quê, com uma cara de brabo. Eu pensei, pronto, agora eu vou ser preso aqui. E a noiva e o noivo ficaram para trás. Eu sentei ali e, de repente, veio o superior dele. Quando o superior dele abriu a porta, ao mesmo tempo, a noiva e o noivo chegaram na delegacia, abriram a porta também e deram de cara um com o outro. Então, o chefe da polícia ficou frente a frente com a noiva. E eu ali sentado, que eu era o meliante, né? Quando ele olhou para a noiva e o noivo, ele teve um choque, assim. Eu senti que ele pensou assim, pá, peguei pesado. Vou liberar esse cara porque, pá, é uma noiva, não posso atrapalhar esse momento dele. Isso eu estou imaginando, porque foi imediatamente quando ele enxergou a noiva em frente a ele mudou completamente a atitude dele comigo. E só nos deu ali um sermão, nos disse que nós não deveríamos mais fotografar em frente ao cassino porque ele era protegido por direito de imagem e blá, 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 e nos liberou. E aí nós seguimos as nossas fotos, mas foi um susto bem grande. Agora, André, tantas andanças por tantos países, tantas paisagens deslumbrantes. Eu gostaria que você fizesse um comparativo entre o litoral norte e as suas paisagens com outros países. Nós temos aqui locais belíssimos e que dão fotos inimagináveis. Olha, Sandro, eu vou te contar uma coisa. Eu tive a oportunidade de fotografar em Santorini, na Grécia, que é um dos lugares mais lindos que eu já fui, assim, a arquitetura incrível, uma ilha cheia de histórias e nós fomos a uma praia lá para fotografar. Eu estudei muito eu sempre estudo muitos lugares que eu vou fotografar. Procuro pesquisar a distância, horário do pôr do sol, se pode fotografar, se não pode, né? De tanto perrengue que a gente passa nas viagens, a gente acaba ficando preocupadíssimo com isso, até para causar uma boa impressão aos noivos e proporcionar uma boa experiência. E me chamou a atenção que numa dessas viagens eu cheguei na praia escreve-se Oia, se quiser procurar no Google depois, vocês procurem aí, Santorini, praia de Oia. Então, nessa praia, eu sempre lia nos posts ou nos hotéis, era o orgulho deles, era o pôr do sol. Aqui nós temos o pôr do sol mais lindo do mundo, eles diziam. E eu fui procurar o pôr do sol mais lindo do mundo, então. Cheguei lá para fazer as fotos de nós, pôr do sol, mais ou menos. Comparado ao nosso pôr do sol aqui do Rio Tramandaí, não tem comparação. Nós temos o pôr do sol mais bonito do mundo. Nós temos dunas aqui em Cidreira que formam uns verdadeiros lençóis ali que são de cinema. Eu tenho fotos incríveis ali. Eu levo muitos noivos ou até meninas de 15 anos. Enfim, meus clientes eu costumo levar para esses pontos que eu admiro tanto. Eles chegam lá e ficam encantados com as paisagens que nós temos aqui. Não imaginavam que nós tínhamos tantos lugares lindos. E realmente nós temos um pôr do sol incrível, paisagens maravilhosas. Nossa Morro da Borrússia, que é aqui do ladinho, nossa, não perde nada para as paisagens da Europa, realmente. Então, essas viagens, elas servem, lógico, como uma troca de experiências, novas culturas, né, costumes, isso é fantástico. Mas paisagem por paisagem, óbvio, nós temos lindíssimas aqui no Brasil. Agora, em meio a tantas viagens, você fez uma que deve ter lhe marcado muito, e eu me recordo quando você fez essa viagem, que foi na Normandia, na França, e que resultou, inclusive, em um livro. Como é que foi essa experiência? Eu gostaria que você contasse para o nosso telespectador essa experiência fantástica. Olha, realmente isso é um capítulo à parte na minha carreira, na minha trajetória, que foi ter a oportunidade de ir até a Normandia, fotografar as festividades dos 70 anos do desembarque, do dia D. Eu te confesso que até então eu não tinha o mínimo conhecimento do assunto, não fazia ideia de onde era a Normandia, eu já tinha ouvido falar, mas eu era completamente ignorante no assunto. Não tenho vergonha de dizer isso, mas, enfim, na escola a gente aprendeu muito pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, especialmente o episódio Dia D, porque o Brasil não participou do Dia D. O Brasil participou mais da parte da Itália, Monte Castelo, e aquela parte de um outro cenário de guerra, como eles chamam, né? E, realmente, o episódio de Normandia foi algo assim que marcou a história da humanidade. Eu fui ter a noção da grandiosidade
desse episódio, à medida que eu fui me inteirando do assunto e estudando sobre isso, para poder fazer essa reportagem fotográfica. A convite da jornalista Temis Pereira Viana, eu fui acompanhá-la para fazer a parte de fotografia mesmo, a reportagem fotográfica desse documentário que ela ia produzir a partir de coleta de fotografias, depoimentos, e, enfim, um material vasto. Realmente foi muito, muito árduo isso. Nós fomos em 2014, estavam completando 70 anos, então, do desembarque. Fomos para Normandia. Chegando lá, eu fiquei encantado, porque eles tratam esse episódio de AD, eles comemoram como nós, aqui do Rio Grande do Sul, comemoramos a Semana Farroupilha. Pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada aqui, mas a percepção que eu tive foi essa, que eles tratam um episódio como a Semana Farroupilha. Eles se trajam de militares da década de 40, montam acampamentos, e interessante tudo isso, e eu fui perceber isso em loco, quando nós chegamos na Normandia, nós fomos de trem, em seguida já tinha um coquetel de boas-vindas. Foi uma comitiva brasileira para lá, entre ela foi a nossa jornalista Temis Viana, que estava liderando essa comitiva. Quando chegamos lá, teve esse coquetel de boas-vindas. Então eles começaram lá, um discurso para cá, discurso para lá, e bebe para cá, bebe para cá. Aí eu já estava, como eu detesto rotina, eu peguei minha câmera, eu vou dar uma volta aqui, isso aqui está muito parado, eu fiz as fotos que tínhamos que fazer, óbvio, e pedi permissão a elas, eu posso fazer algumas fotos externas ali, para eu ver a luz aqui e tal. Mas eu já estava entediado mesmo daquela parte ali de coquetel. E fui. Sandro, quando eu cheguei no centro da cidadezinha chamada Bahia, então nós ficamos baseados em Bahia. E quando eu só atravessei a rua, assim, eu dobrei a esquina, eu comecei a ter visões assim da Segunda Guerra em si. Me parece que eu passei por um portal e fui transportado a 1944. Por quê? Eu cheguei e a arquitetura ela é completamente preservada do início do século passado. E eu virei a esquina e encontrei 6, 8 soldados trajados de época, com suas metralhadoras, jipes e tudo, naquele cenário antigo. Então era como se eu estivesse vivendo ali, cara, como se eu tivesse voltado ao passado. Eu fiz fotos, eu vou disponibilizar a vocês, mostrar essas fotos. Eu preciso, hoje, quando eu mostro o livro, eu preciso botar alguma legenda de que aquelas fotografias foram tiradas em 2014, e não em 1944, porque o cenário te engana muito. O cenário é preservado, as vestimentas, os caminhões, tanques, carros anfíbios, tudo muito preservado. É um evento realmente muito bonito. E nessa oportunidade tiveram 18 chefes de estados. Foi um evento muito grande. Então nós fotografamos o Obama, tivemos no cemitério americano, visitamos quase todas as praias onde houve os desembarques. Tivemos assessoria de um doutor em história, sabe, Lauro Patzer, um mestre em história. Eu tive o prazer de ir voando com ele daqui à França, ele me contando mil e mil histórias. Eu cheguei lá assim encantado ainda mais. É um tema muito fascinante. E esse material ficou tão robusto e nós encontramos ainda tanta coisa para explorar que a jornalista Temis Viana decidiu voltar no ano seguinte. Aí, de uma forma mais independente e com objetivos mais claros e definidos de buscar visitar cemitérios alemães, por exemplo, os bunkers alemães. Algumas coisas nós percebemos que poderíamos ter explorado mais, ou talvez por termos sido direcionado pelo pessoal de lá. Eles montaram um roteiro para nós visitarmos e nós seguimos o roteiro. Então, no ano seguinte, nós fizemos o próprio roteiro. E, nossa, foi muito interessante. Então, trouxemos de lá um material incrível. Foram mais de 3.000 fotografias que eu tive a oportunidade de tirar. E isso resultou num livro onde conta um pouco da história do dia D, conta a nossa ida para lá. Um verdadeiro documentário, realmente. E para teres uma ideia da magnitude desse trabalho, ele teve o prefácio da neta do Eisenhower, por exemplo. Isso é algo surreal, né? Então é uma honra para mim, realmente, ter minhas fotos nesse livro. O Comunidade em Pauta vai fazer mais um intervalo e nós voltamos em instante.
O Comunidade em Pauta vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos em instantes, continuando esta conversa com o fotógrafo e empresário André Soares. Já acordei com aquela vontade de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada pra ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. Essa vida de mamar é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET TV e também da Claro, nas plataformas Facebook e YouTube, e além do portal tvnativos.com.br. Nosso convidado de hoje é o fotógrafo e empresário, diretor do Estúdio Paragem de Tramandaí, André Soares. André, nós passamos um período muito difícil que foi a pandemia. Esta pandemia ela arrefeceu, diminuiu e a vida começa a voltar ao normal. O mercado fotográfico, como é que ele reagiu a este período e como é que ele está hoje? Realmente a pandemia ela é mais um divisor de águas na categoria de estúdios fotográficos e fotógrafos de eventos sociais especialmente. Nos ensinou muita coisa, especialmente quem dedicava-se somente a eventos sociais.
antes da pandemia existia um boom de eventos sociais, casamentos, 15 anos, e eu percebi muitos fotógrafos concentrando suas energias somente nesse nicho. E realmente quem se dedicou somente a isso teve muita dificuldade, muita mesmo, porque os eventos pararam completamente. Nós, graças a Deus, tivemos a sorte de distribuirmos um pouco mais a nossa cartela de serviços em outros segmentos também, como gestantes, books de 15 anos, sessões externas, ou fotos em estúdio, ou fotos corporativas, enfim, fotos de produtos. Então, nós acabamos direcionando o nosso foco para outros segmentos que ainda na pandemia estavam com a permissão de continuar funcionando, mas os eventos sociais foram um baque, foi realmente difícil. Muita gente saiu da profissão. Eu conheço excelentes fotógrafos de primeiríssima qualidade que acabaram migrando para outras profissões porque não suportaram essa pandemia. Então, realmente, quem sobreviveu à pandemia aí, eu considero assim que, olha, é um herói, porque foi bem duro, bem difícil mesmo, sabe? Agora, André, como é que é a integração sua com fotógrafos de outros locais, principalmente do centro do país e fotógrafos internacionais, que eu acredito ser fundamental uma integração para troca de ideias e novos conhecimentos? Sem dúvida. Hoje, com a internet, a gente consegue trocar ideias com muitos outros fotógrafos. Quando eu tenho a oportunidade de fazer viagens, eu sempre procuro visitar algum estúdio de algum fotógrafo que eu admiro. Então, isso hoje, com a internet, facilita muito mesmo essa troca de informações e o YouTube também nos traz um material riquíssimo para quem quer aprofundar seus conhecimentos ou até mesmo quer ingressar na fotografia. Se encontra ótimos profissionais dando várias dicas para te encontrar um caminho ou, enfim, te encontrar dentro da fotografia. Mas, ainda sobre a pandemia, eu lembro que eu fotografei um casamento, Sandro, que não foi nenhum convidado. Tu consegue imaginar um casamento... Desculpa eu trocar de assunto assim rapidamente, mas ainda em cima da pandemia, eu estava me lembrando agora que eu fotografei um casamento. Olha se eu consigo imaginar isso. Eu de máscara, os noivos e a celebrante. Só, ninguém mais. Em cima de uma duna, na beira do mar. Olha que coisa engraçada que a gente passou durante a pandemia, que parece que faz pouquíssimo tempo isso, mas hoje a gente fica tentando lembrar desses episódios que nós passamos e parece surreal isso. Mas, graças a Deus, o mercado agora está retomando novamente, os eventos sociais já estão bombando de novo. Ainda estamos cumprindo alguns contratos fechados antes da pandemia. Isso é outra dificuldade também, porque os valores subiram bastante nesse meio tempo, os nossos custos subiram. Então, a gente está finalizando alguns contratos ali que fecharam antes da pandemia. E os eventos sociais realmente estão voltando com tudo, graças a Deus. E hoje, o nosso público principal, o meu foco-alvo hoje, o meu público-alvo hoje, são as festas de 15 anos. Festas de 15 anos e ensaios de 15 anos. Aliás, esse segmento está muito aquecido e está, muitas vezes, até suplantando os eventos sociais de casamentos. Eu percebi que minhas clientes entraram na onda das noivas. Eu já fiz vários e vários ensaios no exterior com meninas de 15 anos. E poucos mais, e ultimamente, casais. Mais são os 15 anos que estão nos levando para passear mundo afora para fazer essas fotografias. Agora, André, você, por ocasião da sua profissão, também teve a oportunidade de desenvolver fotos jornalísticas. E muitas fotos suas foram publicadas em periódicos de grande circulação. Gostaria que você falasse um pouco desta experiência e se este tipo de fotografia ele te atrai ou esporadicamente você realiza isto? Tu sabes que isso foi uma grande escola para mim. Quando eu passei a administrar o estúdio, entre outras coisas, eu sempre fui fascinado pelo jornalismo. Eu sou um ouvinte de rádio de quase 24 horas. Assim, eu assisto muito rádio, eu escuto muito rádio, gosto de jornalismo. A fotografia de jornalismo me atrai muito. Então, eu sempre tive essa veia jornalística comigo. Quando, nas épocas de inverno, que dão aquelas ressacas
fortíssimas, e na época era assim, na época do filme ainda tem um episódio bem interessante com a Zero Hora, que é o jornal mais conhecido aqui do sul do Brasil. Eu peguei minha câmera e fui fazer as fotos da ressaca e mandei para Zero Hora. Só que naquela época o procedimento era o seguinte: eu fazia as fotografias, mandava o filme pelo ônibus e eles revelavam lá as fotos. Então eu não via essas fotos prontas antes de enviar. Eu não tinha noção exata de como estariam essas imagens. Eu lembro que a primeira vez que eu enviei fotos para Zero Hora, eu fiquei numa expectativa, eu quase não dormi aquela noite de ansiedade. E fui correndo na banca comprar o jornal para ver se eles tinham publicado algumas das minhas fotos. E folhei o jornal todo, quase todo, muito rapidamente, não encontrei minhas fotos ali. Talvez eu tivesse passado até mesmo por elas e não tivesse visto, porque eu estava tão ansioso que eu realmente não vi. Foi quando eu fechei o jornal e encontrei a minha foto. Aliás, eu encontrei uma foto na contracapa, tamanho grande, colorido, uma manchete ali, ressaca no litoral e tal. E eu logo pensei comigo, puxa vida, eu passei um trabalhão lá para ir fazer aquelas fotos e eles mandaram um outro fotógrafo aqui. Puxa, fiquei chateado, né? Aí quando eu olhei meu nomezinho do lado da foto ali, cara, eu não me esqueço até hoje, foi muito interessante essa sensação. E aí logo eu voltei e encontrei mais fotos minhas dentro do jornal. E a partir de então eu comecei a mandar periodicamente fotos e quase toda semana saíam fotos minhas ou no Correio do Povo ou na Zero Hora. E eu comecei a me interessar bastante por fotografia jornalística, sabe? E fiz durante algum tempo ainda para Zero Hora e Correio do Povo como freelance, assim. E talvez isso tenha me dado uma base muito boa para fazer essas fotos da Normandia lá, porque realmente lá foi um trabalho bem jornalístico, assim, uma foto bem jornalística. Para os eventos sociais também me ajudou muito isso, porque a fotografia que os clientes mais gostam são aquelas mais espontâneas, que tu não pede para esposar, que tu consegue encontrar aquele momento que ela está numa reação interessante e o reflexo e a rapidez do fotojornalismo faz toda a diferença. Agora, André, na velocidade em que a tecnologia anda hoje, você certamente compra um equipamento hoje e ele já fica obsoleto daqui a algum breve período. Como é que você trabalha essa questão da modernização dos equipamentos e essa tecnologia que avança de uma forma tão rápida? Eu estou sempre atento a essas mudanças e eu procuro estar sempre me atualizando. Isso é algo que eu tenho comigo desde que eu iniciei na fotografia. Mas, ultimamente, essa mudança não tem sido tão rápida quanto era tempos atrás. Recentemente, nós passamos aí por uma, pode dizer assim, uma evolução das câmeras fotográficas, que as câmeras mais modernas hoje elas são mirrorless, ou seja, elas não têm um espelho. As câmeras fotográficas tradicionais, elas são reflex, ou seja, elas têm um espelho antes do obturador. As câmeras mais modernas, hoje, elas não têm mais o espelho, então elas são mais rápidas, têm um foco mais rápido, enfim. Elas te oferecem alguns recursos a mais do que as câmeras reflex, mas isso é uma questão técnica mesmo, mas que a gente está sempre atento e eu procuro sempre estar com o equipamento melhor possível, afinal de contas é a minha ferramenta de trabalho, eu entendo isso como uma obrigação do fotógrafo ter o melhor equipamento disponível hoje, não importa. Para mim isso é primordial, tu ter a melhor ferramenta de trabalho para que tu consiga o resultado melhor possível, certo? Eu não posso economizar nisso, vou economizar em outras coisas. Agora, o André, através do Estúdio Paragem, ele também oferece emprego e renda. E ele é um contribuinte do município de Tramandaí. E a sua empresa ela é bastante familiar. Seus filhos, né? Sua esposa trabalha com você. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do núcleo do Estúdio Paragem. Muito bem, eu já ia levar uma chamada de atenção da minha esposa, Raquel, que está comigo desde o início da minha trajetória. Então, nós realmente nos complementamos dentro do estúdio. Ela trabalha comigo todos os dias e ela faz essa parte dos bastidores, ou seja, tratamento de imagens, catalogar essas fotos, enviar para os clientes, o controle de qualidade. E, além de trabalhar com minha esposa, eu tenho minha filha que é fotógrafa, já está com 34 anos, é fotógrafa, já fotografou fora do país também.
é uma excelente fotógrafa e, além disso, a gente tem funcionários também. E eu vou te falar que com essa pandemia nos ensinou a trabalhar de uma forma diferente, sabe? Nós percebemos que a questão do relacionamento humano com o teu cliente, ela está muito mais forte. Apesar da distância, o teu cliente ele quer muito essa personalização do trabalho, sabe? De tu pesquisar as coisas que ele gosta para fazer algo, produzir algumas fotografias ou entregar um tratamento específico ou algum produto do jeito que o teu cliente gosta. E isso é o que é o segredo hoje da fotografia, do estúdio fotográfico em si. Tu conseguir captar a personalidade do teu cliente através dessas fotos. E isso se consegue muito quando tu tem uma equipe muito coesa, que se olha, é como um time de futebol. A gente se olha e já percebe o que nós vamos oferecer para aquele cliente, o que nós vamos proporcionar para aquele cliente, na verdade. Porque uma sessão fotográfica, eu penso que é uma experiência, mais do que uma lembrança, mais do que tu ter as fotos impressas ou digital, enfim, mas aquele dia a pessoa nunca mais esquece. E trabalhar em família nos confere esse diferencial, assim, de tu se olhar assim, conversou com o cliente, se olhou e nós já sabemos, nós vamos trabalhar por aqui com aquele cliente e aqui nós vamos chegar no melhor resultado. E tem dado muito certo isso. E nós nos damos muito bem. Somos casados há 27 anos já, graças a Deus. E é um prazer trabalhar em família. O cliente é quem ganha com isso, sabia? Agora, André, a experiência da fotografia ela é realmente mágica. No momento que você aperta aquela tecla que captura a imagem, você sabe que fez uma boa foto. Quando é que você tem esse sentimento? Essa foto não vai ser boa, essa foto vai ser boa, enfim. E aquela foto que você diz, esta é uma foto mágica. Tu sabes que eu sempre digo, eu dei muitos cursos ao longo da minha trajetória e eu sempre dizia isso para os meus alunos, que a primeira coisa que eu falava para os meus alunos era o seguinte, eles vinham com a câmera, André, que lente eu devo usar, que luz eu devo usar e tal. Eu sempre digo, a fotografia, a gente faz a fotografia com o nosso olho, com o nosso olhar. Então, você tem que perceber, sem a câmera, que ali tem uma boa fotografia. E quando eu chego num lugar, ou num ambiente, ou numa paisagem, ou encontro uma situação determinada, eu não tiro a fotografia com a câmera nos olhos, eu tiro com a câmera na cintura, ou na mão, eu vou fazer aquela foto com o meu olhar. Eu percebo, nossa, aqui tem uma foto incrível. Eu já fico imaginando ali, porque eu percebi a luz, eu percebi a sombra, eu já imagino colocar a minha modelo no determinado lugar, e ali eu já vejo a fotografia pronta, e a câmera vai ser a ferramenta para eu registrar aquilo que eu estou vendo. Então, eu acho que, não sei se eu estou certo ou errado, mas talvez muitas fotos se percam, muitas imagens deixem de ser fotografadas da maneira mais perfeita ou pura possível, porque a gente se preocupa em enquadrar ou fazer aquela tomada de cena com a câmera e não sem a câmera. É uma percepção que eu tenho, não é técnica, não é nada, é só uma experiência, uma percepção que eu tenho mesmo. Agora, você tem fotógrafos que ao longo da sua carreira te inspiraram? Tenho muitos. Não saberia nem nominar da quantidade enorme que eu tenho de fotógrafos que eu admiro, sabe? Mas eu percebo, analisando assim essa admiração que eu tenho por esses grandes fotógrafos, depois de estudar muito e tentar encontrar o porquê que eu admirava tanto esses fotógrafos, eu percebi que o que mais me chamava a atenção nas fotografias, lógico que a luz ou o estilo do tratamento das fotos, enfim, mas e sim a personalidade, a atitude, porque cada fotógrafo, mesmo que ele não queira, ele vai colocar a sua personalidade nas suas fotos. E eu comecei a perceber, porque todo fotógrafo acaba sempre postando ou divulgando alguma coisa do seu estilo de vida, ou da sua maneira de encarar o mundo e tal. E eu percebia que eu me identificava invariavelmente com o estilo de vida daqueles fotógrafos, que eu admirava a sua fotografia, a coisa mais incrível isso. Então, isso é bacana, a fotografia ela passa muito
muito mesmo a nossa personalidade através dela. Às vezes eu vejo uma fotografia e eu já sei de que fotógrafo é, porque ali já está a assinatura dele, sabe? E alguns clientes me dizem isso também, que admiram o meu trabalho, já conhecem de longo tempo, e eles olham, essa foto eu sei que é do André. E assim funciona. Agora, André, você citou que deu muitos cursos de fotografia. Esse é um mercado que você atua com frequência ou apenas esporadicamente, a convite, enfim? Já fiz muitos cursos de fotografia, era algo que eu me dediquei bastante na época do filme, na época do digital também. Recentemente eu ministrei cursos numa escola de fotografia, mas atualmente eu estou um pouco parado com os cursos. Agora estou me dedicando mais ao meu trabalho mesmo, ao meu cliente. Estou um pouco parado nessa parte de curso de fotografia, não estou realmente com nenhum projeto em andamento relacionado a curso de fotografia. Agora, você fotografou casamentos, noivados, gestantes, enfim. Tem aquelas famílias que você já fotografou o avô, o pai, o filho, o neto, enfim, gerações de famílias? Tem, Sandro. Parece que tu adivinhou o meu pensamento. Eu tive a oportunidade de fotografar ano passado os 15... Olha, eu tenho que cuidar para eu não me perder, mas eu fotografei os 15 anos, a festa de 15 anos da filha de uma moça que eu fotografei os 15 anos dela também. Olha isso, virou a geração. Eu fotografei os 15 anos de uma pessoa, ela casou, teve filhos, e eu fotografei os 15 anos da filha dela. É porque eu comecei muito cedo na fotografia, não é que eu estou ficando velho, entende? Então, é isso, sabe? E também fotografei... Agora, esse final de semana, eu fotografei a formatura de engenharia, foi de arquitetura e urbanismo de uma menina que eu fotografei os 15 anos dela. Mas isso daí passaram-se apenas 8 anos, mas de eu fotografar, por exemplo, os 15 anos da filha de uma moça que eu fotografei os 15 anos, isso foi o máximo. Já aconteceram 2 vezes isso. Isso, para mim, é incrível. Agora, essa é uma questão muito interessante. Você, ao fotografar essas famílias, ao fotografar os seus clientes, você acredita que, de uma forma ou outra, está fazendo parte da vida dessas pessoas? Ah, sem dúvida. Eu me sinto realmente parte dessas famílias e eu me sinto muito acolhido, graças a Deus. É algo que a profissão me traz de muita satisfação. Talvez porque os clientes percebam o quanto os fotógrafos se dedicam e realmente estão ali buscando imagens lindas que tragam a emoção daquele momento de volta. As pessoas ficam muito com um sentimento de muita gratidão pelo fotógrafo. Isso é algo incrível, assim. Eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que muitos fotógrafos que estão nos assistindo têm essa mesma sensação de tu chegar num evento de uma família que tu já teve esse contato, de outros momentos felizes que eles tiveram, eles enxergam em ti algo muito positivo, porque eles te veem em momentos felizes, ou seja, nos momentos mais felizes da vida deles, eles enxergam lá o carinha com uma câmera pendurada, apontada para eles. Então, o fotógrafo sempre vai ter uma imagem positiva. Me passou agora uma lembrança interessante. Eu fiz um ensaio dress to dress em Paris, de uma noiva, em julho, vamos supor, tá? Fiz as fotos deles lá e tal, e nós terminamos o ensaio fotográfico deles, e na nossa despedida, eu disse para ela assim, agora nós vamos nos ver somente no dia do teu casamento. Tá, e aquilo ficou marcado para ela, e para mim também, mas eu fotografei outros casais depois, e o tempo passou, e quando eu cheguei para fotografar o casamento dela, eu estava na estética, eu larguei meu equipamento, eu percebi que ela estava finalizando a maquiagem, eu não quis interromper e fiquei ali esperando um pouquinho. Quando ela terminou a maquiagem, que eu fui lá me apresentar para ela e cumprimentá-la e tal, ela me olhou e começou a chorar. Aquilo que nós conversamos da última vez do ensaio criou um gatilho mental. Quando ela me enxergou, ela se emocionou porque parece que existia um gatilho mental que quando ela me enxergasse seria o dia mais feliz da vida dela ou algo assim. Então isso foi a prova para mim. Foi muito interessante isso. Agora, André, para encaminharmos o final dessa conversa tão bacana,
e você falou com muito entusiasmo da sua viagem à Normandia, e as fotos e tudo que você viveu naquele local por 2 vezes, e que resultou numa obra. E essa obra está sobre a mesa, e eu gostaria que você manuseasse ela para que o nosso telespectador pudesse ter uma breve ideia. É claro que nós teremos imagens deste feito, mas você apresentasse esta obra. E onde é que as pessoas podem encontrá-la? Então, essa obra é o livro do dia D, por Temes Pereira Viana, e você pode encontrá-la no Instagram. No meu Instagram, @AndréParagem. Você pode entrar em contato com @AndréParagem, e ali você vai encontrar as informações, pode me mandar um direct, que eu vou passar todas as informações de como você pode ter essa obra. O valor deste livro está R$ 99,00, Sandro. Está na promoção agora para o Dia dos Pais, e acredito que vai ficar por mais algum tempo. Assim. É uma obra lindíssima, com muitas fotografias, relatos. Olha, um relato muito denso mesmo. Visitas a museus, tem depoimentos de ex-combatentes que nós tivemos a oportunidade de entrevistar. Realmente muito, muito interessante. Quantas páginas? Agora eu não vou saber te responder quantas páginas, mas é um livro muito bem ilustrado. O livro que traz as imagens, né, desta epopeia do André Soares, e que pode ser, então, obtida através do Instagram do André Soares. André, nós vamos agradecer a sua participação aqui no Comunidade em Pauta. Foi um grande prazer tê-lo conosco. Nos conhecemos, acho que desde que você começou na profissão também. Eu apenas queria fazer uma referência. O André, ele é um entusiasta também de eventos, de coisas sociais, enfim. Num determinado momento da história em Tramandaí, ele idealizou na rua Saí de Abraão, onde fica o Estúdio Paragem, uma pequena feira que nós, na época, comparávamos ao Brick da Redenção. Aconteceram algumas edições de grande sucesso, não teve continuidade. E 2 eventos de grande sucesso foi o Aeromodel Show, que aconteceu no espaço onde hoje está localizada a Praça do Pôr do Sol, junto ao centro de eventos. O Aeromodel Show foi também uma experiência muito intensa, com pessoas vindas do país inteiro. Foi um evento diferente naquela época, né, André? Foi uma experiência incrível, realmente, algo completamente fora, né, do padrão, e ainda assim um tema muito interessante que nos remete à infância, de ver aqueles aviõezinhos miniaturas voando, fazendo acrobacias. E o evento realmente foi um grande sucesso, e por conta deste evento e da busca de um local adequado para realizar esse evento, foi onde que se despertou o interesse pela área onde hoje funciona a grande festa da nossa cidade, que é a Festa Nacional do Peixe. Era uma área praticamente abandonada, onde tinha uma fundação de um hospital que nunca saiu do papel, onde funcionou a rodoviária por muitos anos, e estava um prédio completamente abandonado, andando pela cidade, procurando vários e vários lugares, e precisávamos do aval técnico dos participantes do evento. Veio uma comissão, porque acima de tudo está a segurança. Apesar de serem brinquedos, eles são muito cuidadosos com relação à segurança. Precisa ter uma área de escape grande, toda uma questão técnica envolvida nisso. E nós não tínhamos esse conhecimento, achavam que seria fácil. E nós levamos eles em vários lugares. Quando eles encontraram aquele espaço, eles disseram: é perfeito, é à beira da lagoa, é plano, tudo certo para nós realizarmos o evento. O último evento foi um sucesso tão grande que teve até aviões fazendo acrobacia, aviões reais fazendo acrobacia sobre o evento. Foi um evento bem interessante, uma experiência muito legal. E com relação ao BRIC, morro de saudades. Foi uma iniciativa muito bonita, onde nós fomentamos ali um pouco da arte das pessoas de Tramandaí, dos nossos moradores aqui, que tinham artistas belíssimos, faziam trabalhos manuais, outros resgataram brinquedos antigos, lançamos livros de alunos de escolas do município. Enfim, nós fomentávamos a cultura de uma forma bem simples e rudimentar,
Mas a boa vontade que estava acima de tudo, foi um projeto que eu me orgulho bastante de ter participado. Ok. André Soares, ele que é fotógrafo, empresário, diretor do estúdio Paragem em Tramandaí. Nós agradecemos a sua participação. Tenho certeza que os seus depoimentos foram dentro do coração do telespectador. Muito obrigado, André. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos. Uma boa noite. E o Comunidade em Pauta vai ficando por aqui. Nós agradecemos a você, telespectador, que esteve conosco até este momento. Uma boa noite.